Olá, sejam bem-vindos aqui no YouTube. Vamos começar uma live aqui no Instagram. E vamos lá. Bom, o assunto de hoje é o que nós escrevemos, falamos no blog dessa semana sobre inteligência interpessoal. Olá, Cris! Seja muito bem-vinda! Tudo bem? Mari, bem-vinda a esse bate-papo aqui que nós vamos estar conversando hoje. Bem-vindo pessoal aqui do YouTube também. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Nós estamos passando por um período que a convivência tem sido um dos maiores desafios. Estarmos juntos, por um lado, é muito bom, mas por outro lado, muitas pessoas estão tendo algumas dificuldades de relacionamento dentro de casa. Bem-vinda, Ká, bem-vinda, Gabi. Convidem mais pessoas para que possam nos assistir hoje nessa videoaula que nós vamos fazer a respeito de relacionamentos, principalmente nesse período que nós estamos com uma convivência maior dentro de casa. Os relacionamentos têm sido desafiadores. Lidar com pessoas não é fácil, é bem desafiador, não é mesmo? E nos exige uma competência fundamental para que as nossas relações sejam saudáveis, sejam harmoniosas, sejam bem-sucedidas, para que aquilo que eu fale o outro entenda, para que o outro entenda também a minha expectativa, o que eu preciso. E não se trata de apontar apenas os defeitos uns dos outros, mas principalmente aprender a lidar com o perfil do outro. Afinal de contas, nós somos diferentes. Antes da gente adentrar nesse assunto, eu quero dar as boas-vindas aqui, pessoal do Instagram, também você que nos assiste aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quem aí do Instagram já é inscrito no nosso canal do YouTube? Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Semanalmente a gente está postando vídeos para que vocês possam aprender mais no seu desenvolvimento humano, comportamental, desenvolver competências que são importantes para a sua vida pessoal, sua vida profissional. Então, nos apoie no nosso canal, tá bom? Se inscreva lá. Ah, Carla é inscrita lá. Legal, Cá, nos acompanha lá. E aperta o sininho, porque o sininho faz você se lembrar toda semana, você é notificado do vídeo que aparece lá para você, tá bom? Toda segunda-feira a gente está postando um vídeo novo, então um assunto novo, um conteúdo novo. E a partir dessa semana nós vamos elaborar um conteúdo importante para a saúde mental e emocional. Eu tenho recebido muitas questões, muitas perguntas, tenho recebido muitas histórias de pessoas aqui no Instagram, no Facebook, pedindo ajuda para que a gente possa atravessar melhor essa situação do coronavírus, essa situação que desencadeou várias situações, não é só a situação do coronavírus, é a situação, às vezes, da preocupação, da ansiedade, pessoas que estão passando por medo. Então, nós vamos já estamos preparando um conteúdo para a próxima semana, para que a gente adentre a esse processo que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Gente, o assunto de hoje é relacionamentos. Então, eu gostaria de perguntar para vocês qual é a maior dificuldade que você reconhece em você ou que você percebe com relação aos outros, que você tem tido em relação a relacionamentos. O que você gostaria de aprender mais sobre isso? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, tá bom? Que no final da live eu vou estar respondendo as perguntas e comentários de vocês, tá bom? Podem trazer situações de casa, situações que vocês querem ajuda para que a gente possa estar respondendo e ajudando vocês. Bom, em primeiro lugar, para falar de relacionamento, pessoal, eu quero trazer para vocês uma frase que eu amo, de Samitiba, ele que
está aí à frente da educação, fala sobre inteligência emocional, fala de colocar limites, tem uma fala em relação à orientação familiar. Eu gosto muito do Isamitiba, ele traz várias contribuições para a gente. E tem uma frase que eu quero dividir aqui com vocês, posso? Bom, ele diz assim: a educação relacional, veja bem, a educação relacional deveria partir do ponto de vista de que perante a natureza, todos os seres humanos são iguais. E as diferenças que nós percebemos não se medem por superioridade ou inferioridade, por ser melhor ou ser pior, mas sim por graus de desenvolvimento. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a live, para a gente começar a falar de relacionamentos, de educação relacional, é que considere que para a gente lidar com pessoas, é importante a gente saber que todos nós estamos em desenvolvimento. E é isso que nos diferencia uns dos outros. O nosso grau de desenvolvimento. Não tem a ver com melhor ou pior, não tem a ver com superior ou inferior. Então, se você está no seu desenvolvimento, que eu considero que todos nós estamos em desenvolvimento, se existe algo que está incomodando na relação com alguém na sua casa ou no seu trabalho, considere que essa pessoa também está em desenvolvimento. Não é apenas a gente, mas todas as pessoas estamos em desenvolvimento. Então, esse é um ponto-chave para que a gente possa começar a aprender a se relacionar com as pessoas. Então, pense que aquilo que você já sabe, talvez, aquilo que você já aprendeu na arte de relacionamento, ou você tem alguma característica predominante e o outro não a tem, não é porque você é melhor. É simplesmente porque o outro não desenvolveu essa competência. Então, ou se o outro tem algo que eu não tenho, não é porque ele é melhor. Essa questão de comparações não é saudável para um relacionamento. Apenas nós estamos em graus de desenvolvimento diferente. Isso é o máximo, porque quando a gente olha nessa ótica, o que a gente aproveita desse aprendizado? Que nós podemos ensinar aos outros que estão num grau diferente que a gente, e também vice-versa, que o outro também pode me ensinar algo que eu também não sei. Então veja bem que o relacionamento, ele passa através de um processo de troca, um processo onde a gente faz um intercâmbio de conhecimento, um intercâmbio de habilidades. Em todo tempo nós estamos aprendendo com o outro e o outro está aprendendo com a gente. E essa é a grande lição que a gente tira desse ponto que todos nós estamos em desenvolvimento. Então considere que vocês pais, por exemplo, quando vocês veem os seus filhos e alguma coisa que não satisfaz, que deixa a desejar, considere que seus filhos estão em graus de desenvolvimento diferente que vocês. Por isso que quando a gente aprende algo, é natural do ser humano a gente colocar uma expectativa sobre o outro para que o outro faça o mesmo. É natural a gente querer que a nossa característica, a nossa qualidade, ela também esteja no outro. Afinal de contas, é isso que nos aproxima. A gente gosta muito do outro quando o outro se parece com a gente, em qualidades especialmente. Então, é muito importante a gente entender que a gente vai ter muitas expectativas nas outras pessoas com relação às nossas qualidades, mas que elas talvez não tenham essas qualidades. Então, essa é a introdução para que a gente comece a aprender a ter a inteligência interpessoal. Como está o seu diálogo dentro de casa? Como está sendo essa convivência mais próxima? Tá difícil?
Como é que tem sido o diálogo, a conversa, a interação? Ou será que está cada um no seu quadrado? Será que está cada um no seu aparelho de celular? Vocês realmente têm aproveitado esse período de estar juntos em casa? Nunca antes as famílias, pessoal, nunca antes as famílias estiveram tão reunidas, tão juntas, tão confinadas no mesmo ambiente, né? Você está aproveitando esse momento para você aprender a lidar com o outro, para você aprender a se comunicar, conhecer essa pessoa que talvez faz parte da sua vida há tanto tempo, mas você nunca parou para aprofundar conversas, para entender suas motivações, para entender também as suas expectativas, para entender que essa pessoa está vulnerável, assim como você também pode estar. Vocês têm dialogado, vocês têm conversado? Eu quero convidar vocês a fazerem mais isso. Seja num momento de refeição, no café da manhã, no almoço, ou simplesmente deixarem os aparelhos de lado e poderem realmente dialogar. Essa é a maior ferramenta de relacionamento, a linguagem, a comunicação. Ela nos une e faz com que vocês se conheçam entre si. Se não há diálogo, com certeza nós ficamos no nosso inconsciente. Quanto mais nós nos comunicamos, mais consciente nós somos, tanto do outro quanto de mim. Quanto mais eu falo o que eu sinto, o que eu penso, mais eu me torno consciente. E mais o outro também se torna consciente de mim, mais o outro me conhece. Mas se eu não falo sobre mim, como que o outro vai poder me ajudar? Como será que o outro vai poder saber quais são as minhas fraquezas, as minhas limitações? Sabe, nós temos a mania, às vezes, eu pelo menos me incluo nesse grupo, tá, gente? De às vezes não contar, não abrir o meu ponto fraco, de não de repente dizer o que eu tô precisando, né? Como eu cuido de várias pessoas, claro que também tenho quem cuida de mim, mas é natural, é algo que é um ponto meu. E às vezes eu peco nisso. Por quê? Porque o fato dos outros não saberem, isso não dá para o outro um conhecimento do que eu estou precisando dele. E às vezes a gente cria expectativa nos outros sem que o outro saiba do que a gente está esperando. Não é mesmo? Já ouviu dizer alguém dizendo assim: ah, mas eu não tenho uma bolinha de cristal. Como é que eu vou adivinhar que ele ou ela está se incomodando ou que ele ou ela esperava isso? É muito importante a gente poder falar das nossas expectativas também. Então, uma tarefinha que eu quero convidar vocês: falar o que você espera do outro. Afinal de contas, num mundo cada vez mais individualista, independente, aonde nós temos levantado essa bandeira da independência, mas nós estamos esquecendo da união. As pessoas estão ficando cada vez mais individualistas e não estão entendendo o que o outro precisa, qual é a necessidade do outro. Mas para isso é importante a comunicação. Se você está aqui e acha que esse assunto, porque a intenção é que esse assunto melhore o seu bem-estar relacional, que você melhore os seus relacionamentos. Se você acredita que esse assunto está sendo bacana para você, eu quero convidar você a convidar mais pessoas. Aqui no Instagram nós temos uma setinha que você pode mandar um aviãozinho para algumas pessoas dos seus contatos para que eles venham para essa videoaula e possam aprender sobre relacionamento. O relacionamento é uma via de mão dupla, aonde a gente doa e a gente também recebe. Não se trata apenas de uma só via, ou seja, uma só mão, aonde só eu faço pelo outro. Não, o outro também precisa fazer por mim. Mas às vezes a gente reclama do outro
sem que o outro saiba da minha necessidade. Então, vai a dica, ao invés de apontar o erro do outro ou que você está se sentindo incomodado com o outro, convide o outro a entender a sua necessidade. É uma estratégia boa para que você possa ajudar o outro a ver você. Então, nós vamos falar hoje sobre isso: comunicação, feedback, inteligência interpessoal. É sobre ela que eu quero conversar com vocês. Deixem aqui suas dúvidas, eu vou rolando aqui um pouquinho para ver se o pessoal está interagindo, se tem alguma dúvida, pergunta, podem trazer situações que a gente pode até comentar aqui e responder, tá bom? No finalzinho eu vou olhar se tem alguma pergunta. Bom, eu quero ensinar algumas atitudes para que a gente seja mais interpessoal. Tem pessoas que adoram estar com pessoas, né? Tem pessoas que são da área mais de comercial, de vendas, adoram conversar, interagir, e tem pessoas que são mais introspectivas, que esse momento de ficar em casa, ok, não mudou muita coisa, tá tudo bem, eu gosto de ficar um pouco afastado das pessoas. Mas tem pessoas que têm a necessidade de conversar, tem pessoas que têm a necessidade de interagir. Essas pessoas já são dotadas de inteligência interpessoal. Para quem não sabe, a inteligência interpessoal, ela é a bifase, é a segunda fase da inteligência emocional. Quem quer aprender a controlar as emoções? Você quer aprender a controlar suas emoções? Então eu convido você a ver a nossa série lá no YouTube sobre inteligência emocional. É uma série de 5 vídeos onde nós vamos ensinar você a controlar suas emoções. Mas toda essa série passa por 2 fases, a inteligência intrapessoal e interpessoal, tá bom? E você vai aprender lá muito mais. Podem comentar, podem interagir, porque a gente vai respondendo vocês, ok? E bom, sobre a inteligência interpessoal, o próprio nome diz inter, ou seja, como que eu lido com fulano, com ciclano. São relacionamentos diferentes, ao final de contas nós temos perfis diferentes. Nós não somos iguais. A gente pode ter algum traço comportamental igual, alguma característica que nos aproxima, que faz aquele, né, que dá aquela liga, mas não somos iguais, nós somos diferentes. Isso não significa que nós somos melhores ou piores. Significa que nós estamos em graus de desenvolvimento diferentes. Então, pega essa máxima aí para essa introdução, tá bom? Bom, vamos lá, vamos entender sobre essa inteligência interpessoal. Primeiro passo para você poder aprender a lidar com o outro. Oi, oi, Clau! Está sempre aqui presente com a gente, que legal a Sica, ó, a Gabi, que legal. Olha aqui o Diego falando a respeito da doação. Legal, vamos comentar isso aqui depois, tá bom? Ótimo. Vamos lá, gente. Eu tô joia, Clau, graças a Deus. E vocês, tá tudo bem? Dá um joinha aí. Quem que tá gostando aqui? Quem que tá curtindo aqui a nossa live desse momento? Convida mais pessoas para ficar aqui com a gente. Bom, vamos lá. Atitudes. Como que eu lido com o outro? Primeiro, seja curioso com a pessoa. Seja curioso, faça perguntas. Faça perguntas. É importante você se abster do seu universo para você entender o universo do outro. A gente nunca vai aprender a lidar com gente se a gente não sabe o que está dentro do outro. Se eu não sei o que está incomodando, o que faz feliz, o que é legal, o que o outro não gosta, o que o outro tem medo, o que o outro se sente motivado, quais são os pontos fortes do outro, quais são as fraquezas do outro. Quanto mais eu pergunto sobre o outro, mais eu conheço e investigo essa pessoa. Isso é muito importante, seja curioso, fazendo perguntas. E sabe, eu que estou sempre fazendo perguntas para os meus pacientes,
eu observo que em algumas delas as pessoas não conseguem achar respostas, porque não fazem esse exercício de se auto-perguntar, de se auto-investigar. Então, fazendo perguntas para as pessoas, você poderá ajudá-las para que elas se enxerguem. É comum, gente, é muito comum a gente querer falar da gente, não é mesmo? Eu fiz esse teste um tempo desses atrás, já faz um tempo, que eu me determinei, eu acordei e falei, hoje eu vou fazer isso. E aí eu fiz esse teste. Esse teste, eu convido vocês a fazer esse teste, tá? Aqui entre nós, hein? Só o pessoal que tá aqui no YouTube, no Instagram, que vai saber desse teste. Eu convido você a falar um pouquinho sobre você para o outro. Começa a se abrir para o outro, a se expor para o outro. E veja se o outro vai ficar curioso em você, vai querer ouvir você. Faça esse exercício, é um teste. Eu vou contar para vocês do meu teste, como foi. Querem saber? 100%. Eu falei aproximadamente com umas 15 pessoas de forma bem intencional. Agora vai, vou fazer o teste. Mais ou menos umas 15 pessoas durante o dia. 100% das pessoas não me ouviram. Eu comecei a falar, nossa, hoje eu não passei muito bem. Aí a outra pessoa, eu também não dormi bem. Aí de repente eu comecei a falar, puxei outro assunto. Fui falar de uma situação do carro. Aí a pessoa começou a contar de uma situação do boleto X. Aí eu fui falar de uma situação da minha família. Aí a pessoa puxou o assunto e começou a falar da mãe dela. É muito interessante que quando a gente vai lidar com o outro, existe uma necessidade do ego de falar de si e não estar aberto a ouvir o outro. Por quê? Porque quando a gente ouve o outro, a gente está dizendo, eu estou curioso em você, eu quero te ouvir. É abrir mão do nosso ego. Quer aprender a ouvir mais? Vai ser importante abrir mão do seu ego. Explorar o universo do outro, gente, é magnífico. É magnífico. Quando você começa a ouvir o outro, quando o outro está falando, é porque ele tem a necessidade de se expor para você. E é importante que você o ouça, para que você possa ter mais ferramentas para depois, na convivência com essa pessoa, você poder ajudar essa pessoa a guiar-se em frente a situações de desafios, a problemas. Comece a observar. Tem gente aqui que eu nunca observei. É verdade, gente. Faça esse teste. Se proponha a fazer esse teste, mas assim, caladinho, hein? Não vai contar para ninguém. Faz esse teste. Vai e entra na conversa falando de você. Você vai ver já que o outro já vai falar dele. Olha, comigo foi 100%. Eu garanto para vocês que vai ser a maioria das pessoas que vai realmente ter essa necessidade de falar de si, né? Porque a gente quer realmente se revelar, falar da gente, a gente quer atenção pra gente, mas dificilmente a gente dá atenção pro outro. Será que a gente está dando atenção pro outro? Gente, nós estamos num momento que eu acredito que tem sido muito oportuno de nós estarmos reunidos em família, estarmos mais isolados nesse momento. O grande ganho disso, no meu ponto de vista, tem sido de você conhecer mais quem está do seu lado. Mas não é só ver os defeitos, porque tem muita gente se queixando. Porque fulano, porque ciclano, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho, porque minha filha, se queixando do outro, né?
Mas será que você também está sabendo lidar com o outro? Será que quando a gente olha para o outro e observa, sei lá, alguma situação que incomoda muito, será que não está sendo um espelhamento? Talvez é algo que talvez em você também exista essa característica? Eu convido você a pensar sobre o que incomoda você. Carl Gustav Jung, que é um precursor da psicologia, ele diz assim: tudo que incomoda a gente no outro é um convite para a gente se transformar. Geralmente o que nos incomoda mesmo no outro, o que é incomodar? Veja bem, quero fazer aqui uma diferenciação para vocês. Se incomodar com o outro não tem a ver com fazer uma crítica, de olhar, observar uma falha, falar, pô, fulano pisou na bola, né? Falou isso, não deveria ter falado dessa forma. Quando você faz uma crítica, na sua cabeça mesmo, quando você olha e faz essa crítica, tá tudo bem, ficou ok. Depois passou, isso não te incomodou. Mas o que te incomoda é quando você fica criticando a pessoa em todo momento. A situação já acabou, já passou, e você vai para o banho, aí você tá lá tomando banho, e de repente você tá criticando aquela pessoa na tua cabeça. Você tá falando mal da pessoa, você tá apontando os erros da pessoa. Não, porque fulano, sei que lá. E depois você tá trocando de roupa, você tá comendo e vem de novo. Isso é incomodar. Isso é incomodar. Então, quer saber quando alguém te incomoda? É isso. Quando você leva esse assunto por mais tempo. E quando isso acontece, podem existir duas questões, tá? Ou essa pessoa, ela tem uma característica positiva que você não tenha. Ah, Vivian, mas como assim? Eu tô reclamando do outro, eu tô criticando o outro, e como que ela vai ter uma qualidade que eu não tenho? Imagina. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Se eu, por exemplo, me reclamo, nossa, fulano é muito preguiçoso. Qual é a qualidade que está por detrás da preguiça? Para pensar. Qual é a qualidade? Pode ser calma, paciência, saber esperar. Será que eu, às vezes, tenho essa qualidade? Ah, mas eu tô vendo a preguiça. Ok, a preguiça é o excesso dessa calma. A preguiça é o excesso de esperar demais e não ter a iniciativa. Mas existe uma qualidade por detrás. Então, a dica número 1 sobre o que você se incomoda, para você saber qual é a pista em você, para você se olhar nessa relação com o outro. Se você observa o outro e tá te incomodando mesmo, o bicho tá pegando, você tá ficando nervoso, aquilo fica ruminando dentro de você, observa se aquele comportamento da pessoa existe uma qualidade por detrás que você não tem. Pista 1. E pista número 2 é: será que eu também tenho esse defeito? Então você vai olhar o comportamento e vai ver se tem uma qualidade que você não tem. Ou você vai olhar o comportamento e você vai ver um defeito que você tenha também. A gente chama isso na psicologia de mecanismo de projeção. Ou seja, a gente projeta no outro algo que está em nós e que é importante a gente mudar. Não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Por isso que é demais relacionamento, por isso que a gente não sobrevive sozinho, a gente não se transforma sozinho, gente. É na convivência com os outros que a gente consegue se melhorar, tá? Sabe a palavra atrito? Atrito é o quê? Roce.
roçar, atritar, um entre o outro fazer aquele, né, roçar. Também atrito significa polimento. Para você polir algo, você tem que atritar. Tudo aquilo que convida você para um atrito é oportunidade de polimento. É oportunidade para que eu me torne mais brilhante ainda, para que eu observe em mim algo bom, ou para que eu observe em mim que me falta, ou que eu observe em mim um defeito que é importante eu procurar melhorar. Porque se eu não me enxergar sozinho, gente, a gente não se enxerga. A gente precisa do feedback do outro. Sozinho é muito difícil a gente se enxergar. Por isso que a relação, ela é tão maravilhosa, porque ela nos traz o quê? Um autoaperfeiçoamento, um automelhoramento, tá bom? Olha, então o pessoal tá comentando aqui, a gente vai entrando, depois eu respondo aqui algumas coisas. Oi, Ana, que bom que você tá aqui, não agência, tá presente, legal. Solange, ótimo. Convidem mais pessoas para entrarem nessa aula, eu tenho certeza que a questão de relacionamentos, gente, pelo que eu estou vendo de quase todos os meus atendimentos, está pegando. Nós vamos falar das fases também da crise. Eu vou mostrar que a crise ela tem fases. Quer saber a fase que a gente está passando agora? A fase do entediamento. É a fase onde a gente começa a ter um certo tédio, porque no começo passamos por uma resistência, uma euforia, e agora nós começamos a ter um certo tédio, aonde a tolerância parece que está por um fio. Muitas pessoas têm me mandado histórias sobre isso. Então eu não estou falando aqui só de um ponto de vista científico, de mapeamento de crise, mas por cases que estão sendo trazidos aqui para mim. Relacionamento não é fácil, mas aqui eu estou te dando ferramentas para que você aprenda a se relacionar melhor. Afinal de contas, não é apenas um líder, alguém que está num cargo de liderança, de gestor, ou alguém que tem filhos. Não é só para quem está em liderança, um cargo, no status. Todos nós devemos ser mais interpessoais. Saber lidar com as pessoas. Ah, eu adoro gente, gosto muito de estar com gente, ótimo. Você já tem uma inclinação para ser interpessoal. Mas cuidado, muito interpessoal pode fazer os outros abusarem de você. Em que sentido? Porque você fica muito dependente de relacionamento. Você fica muito querendo, você se interessa tanto pelo outro, você tá tão ajudando o outro, que depois, quando você fica sozinho, você não consegue se encontrar, entendeu? Então é uma faca de dois gumes, digamos assim, é uma moeda de dupla face, aonde nós precisamos do outro, mas não só precisamos do outro. O outro vai nos dar feedbacks, o outro vai nos ajudar a dinamizar a nossa atitude, vai nos cooperar, mas também é importante eu estar na minha solitude também, aonde eu desenvolvo essa inteligência intrapessoal que foi assunto de outra live anterior, tá bom? Maravilha, vamos em frente então. Primeira atitude, ser curioso. Vocês vão fazer o teste? Quem vai fazer o teste, dá um joinha aqui pra mim e eu quero saber, vocês vão me contar, hein? Pessoal daqui do YouTube também. No Instagram e no YouTube, me contem como foi o resultado desse teste, tá bom? Me mandem um direct, contem a situação, qual foi a situação que você mais falou assim, caramba, como assim, né? O outro não conseguiu interagir comigo no sentido de apenas me ouvir, de me acolher. Ó, Delvene, tu tá aqui, legal. Bem-vinda, ai, saudade da Flávia. Esse teste, só aqui recapitulando, você vai falar de você para o outro. Chega no outro e começa a falar de você.
Vamos ver se o outro vai realmente te ouvir mesmo ou se o outro vai começar a falar dele e vai deixar você ali no vácuo, tá bom? Então, vamos fazer esse teste para que você entenda sobre o ego. A gente quer atenção e a gente tem mais dificuldade de dar atenção. Quem é mais interpessoal vai querer dar mais atenção. E aí você vai descobrir se essa pessoa ela é mais interpessoal ou não, tá bom? Segunda atitude importante, gente, estimule o outro a tomar decisões. Como que você vai fazer isso? Quando você enxerga o outro no sentido de algo que você gostaria que ele fizesse ou que você já tem até resposta, você até sabe. Você até sabe o caminho, o que é importante essa pessoa fazer. Você no lugar dele, você faria de tal forma, né? Mas você tem dificuldade de fazer com que o outro aprenda com você. Como que você estimula o outro a tomar decisão? Como que vocês acham? A gente estimula o outro a tomar decisão como? Alguém tem alguma sugestão aí? Se tiver, coloquem aqui. A gente estimula o outro a fazer algo que a gente quer que ele faça ou que a gente acha que é o melhor através, segurem essa, hein? De perguntas matadoras. Quem quiser saber mais sobre as perguntas matadoras, que são as perguntas poderosas, me chamem pelo direct, que eu vou poder ajudar vocês com o material de perguntas poderosas, tá bom? Mas ó, só vale para quem ficar até o final aqui da live e me chamar lá no direct, ok? Essas perguntas vão fazer com que você desperte no outro, abra a mente do outro, tá bom? Para quê? Para que o outro comece a pensar por si mesmo. Gente, nós não podemos dar o peixe. Não podemos. Pais, mães, ensinem os seus filhos a pescar. Ensinem os seus liderados a se automotivarem, a buscarem seus próprios valores, motivações, mas para isso deve existir alguém que pergunte. Quais são as perguntas? Tá? É muito importante você levar o outro. Isso é algo milenar. Milenar, gente. Fazer perguntas. Se outro vier com uma pergunta para você, responda fazendo outra pergunta em cima. Ah, eu não sei como que eu faço, eu estou em dúvida disso. E se você soubesse, como você faria? E se você estivesse no lugar de tal pessoa, como você faria? O que mais está te incomodando? O que está te impedindo de mudar isso? Você vai ajudando o outro a pensar por si mesmo. O caminho da tomada de decisão, gente, esse fluxo da tomada de decisão passa por um processamento de análise, de reflexão interna. Muitas coisas acontecem quando você está ausente, o outro não faz. Mas quando você está presente, o outro faz. Muitas pessoas trazem essa questão. Ah, em casa, quando eu estou de olho, o outro faz. Mas quando eu não estou de olho, o outro não faz. No trabalho, basta eu virar as costas, não é daquele jeito. Por quê? Porque o outro começa a ficar dependente do que você está falando. Então, para você desenvolver o outro, aprender a gerenciar o outro, vai ser importante você fazer perguntas matadoras. Nós temos uma ferramenta na VS que são perguntas fantásticas que eu posso compartilhar com vocês. A gente segmentou por várias situações para que você tenha na manga algumas perguntas para usar e levar a pessoa a se autodescobrir, a ter a resposta. E ela faz eureka. Eu descobri, não é que veio do outro, saiu de mim. Guarda isso aí. O peixe morre por onde, gente? Por onde? Vamos ver se alguém acerta aqui. Por onde que o peixe morre? Vamos ver se alguém acerta aí. Responda para mim. O peixe morre por onde, gente?
O peixe morre por onde? Vamos lá, gente. Pensa aí. Por onde que o peixe morre? Pela boca, aí sim! Pela boca, Clau, isso aí, ótimo! O peixe morre pela boca. Quando você faz o outro ter uma resposta, isso aí, gente, Beca, legal, isso aí, pela boca. Então, quando você leva o outro a responder, a trazer a resposta de dentro para fora, você está sendo um gestor de alguém, você está ajudando o outro a se autoconhecer. Agora, se você entrega as respostas prontas, não vai adiantar. Quando a gente traz a própria resposta, a gente se compromete. O comprometimento é muito maior. Uma das formas que a gente aprendeu na live da semana passada, que eu falei sobre recapitulação, né? A recapitulação, quando você quer saber se o outro realmente entendeu, peça para o outro te explicar. E aí, o que foi que você entendeu? Fala para mim. O que você concluiu de tudo isso? Quando o outro fala, quando ele traz, ele consegue consolidar uma tomada de decisão, um posicionamento, e assim o cérebro dele estará se ouvindo neurolinguisticamente. E essa pessoa vai estar se comprometendo com o seu processo de desenvolvimento. Cuidado com só ficar falando, mas isso aí tá errado, faz desse jeito, melhora isso, lembra de fazer tal coisa. Aí a gente está sendo uma liderança, um tipo de gestão comandante, dominante. Obviamente, esse tipo de gestão, ele é eficiente em momentos de emergência, em momentos quando a pessoa ela está chegando no seu grupo, na sua equipe, precisa de uma orientação que já é da casa, já são regras pré-estabelecidas. Aí você coloca dessa forma. Mas, para você desenvolver o outro, é importante você ir fazendo perguntas para que o outro ele mesmo vá consolidando e se comprometendo na relação com você. Ok? Outra coisa, outra atitude, vamos lá. Escute o outro. Escute o outro. Você tá ouvindo as pessoas? Ou você só tá querendo falar? Você realmente está ouvindo? Você tá tendo essa prática? Gente, existem várias histórias milenares a respeito de ouvir o outro. Hoje nós estamos falando muito de oratória, né? Quem fala bem, quem se explica bem, se faz entender. Mas é um momento também para escutatória. Quanto mais você ouve, melhor comunicador você se torna. Guarda isso. Quanto mais você ouve, melhor comunicador você se torna. E ouvir não é ouvir os dados e informações que o outro está falando. É ouvir sentindo o que está por detrás dos dados, informações e palavras que o outro está dizendo. Nós temos níveis de escuta. Primeiro nível é o nível aonde eu ignoro. Ignorar. O que significa isso? O outro está falando comigo, eu tô em outro planeta. Ele acha que eu tô ouvindo, mas eu tô ignorando. Eu estou com meus ouvidos, com a minha intenção de ouvir totalmente fechada. Eu ignoro. Parece que eu estou ali, eu estou na frente, mas tá fechado. Esse não é um nível bom de escuta. Só estar ali olhando para a pessoa, não é. Segundo nível, fingir. Quem finge que tá ouvindo, às vezes assoma com a cabeça, faz
faz gestos, mas a cabeça está em outro lugar. Esse também não é um nível de escuta. Outro nível de escuta que parece ser escuta, mas não é escuta, é o ouvir selecionando. Ah, isso me interessa. Beleza, aí eu foco na pessoa. Eu consigo parar e ficar, tá? Aí, de repente, na minha cabeça, nada a ver o que ela tá falando. Aí eu vou e abro uma caixinha de conversa aqui dentro e vou para outra situação. Aí depois, alguma palavra de novo me chama atenção, aí eu volto para ouvir. Então eu começo a selecionar a escuta. Desprezo uma coisa, outra coisa eu aproveito. Isso também não é escuta. Nós temos um outro nível de escuta. Aí a gente já começa a falar realmente de ouvir de verdade, que é ouvir as palavras. Para isso, para você treinar o ouvir, primeira coisa, preste atenção nos lábios da pessoa. Se você tem dificuldade de ouvir, você interrompe muitas vezes a pessoa, você não tem a facilidade de parar, de aquietar essa conversa aqui dentro e apenas ouvir a pessoa, se você tem essa dificuldade, você se identifica nesse sentido, isso pode comprometer muito os seus relacionamentos, pode afetar muito a qualidade dos relacionamentos, tá? Então, esse nível de escuta, ouvir as palavras, você pode fazer com leitura labial, ficar olhando os lábios da pessoa, para que você possa entender as palavras, se focar somente nas palavras. Ou você pode repetir mentalmente o que o outro está falando. Você fica ali, que nem lourinho, repetindo dentro de você. Isso ajuda a concentração de ouvir, tá bom? Agora, querem saber qual é o nível mesmo de escuta, o verdadeiro que faz você se conectar com a pessoa? É quando você começa a sentir o outro. Sentir o que está por detrás das palavras, prestando atenção no corpo dessa pessoa, nos gestos que ela faz, prestando atenção na emoção que está por detrás, prestando atenção no olhar dela, prestando atenção nos microgestos, nos braços, nos dedos tamborilando, nas pernas inquietas, nos braços cruzados. Se essa pessoa ela começa a se pegar demais, leva muito as mãos na boca. Tudo isso você começa a captar e é como se você vai fazendo, decifrando quem é essa pessoa que está na sua frente. Você começa a senti-la mais. Então você sai do verbal e vai para o não verbal, que é responsável, inclusive um dado científico aqui para vocês, o não verbal é responsável por um 93% da comunicação. As palavras, gente, elas dizem muito pouco. O que mais fala pra gente é o não verbal, tá? Vamos em frente? Outra atitude, aceite as discordâncias, tá bom? Reflita sobre as discordâncias. Toda vez que existe algo que me ofende, quando eu me incomodo, me ofendo, muitas vezes pode ser porque eu concordo. Cuidado com... uma coisa é a opinião diferente, outra coisa é você se sentir ofendido. Isso pode ter a ver com um problema em nós e não no outro, tá? Por mais que o outro talvez não soube como falar, né? Ou o momento de falar, e obviamente talvez ele não foi assertivo, não teve uma comunicação assertiva, mas é muito importante a gente saber respeitar o outro. O
o ponto de vista do outro. Agora, eu me ofender, isso pode ter a ver com algo que eu concordo, tá? Tudo que a gente se ofende pode ser algo que a gente também concorde, tá? Então, é muito importante você gerar esse autoconhecimento para ver, porque se aquilo mexeu comigo, é porque não está bem resolvido. É importante eu parar para resolver essa questão comigo. Por que que me tira da casinha? Por que que me deixa baixa astral? Tá bom? Se a gente levar para o lado positivo, da mesma forma, tá? Tudo aquilo que mexe com você de alguma forma, tanto positivamente quanto negativamente, é porque talvez você concorde. Vamos em frente? A postura diante do outro. Eu quero trazer aqui uma postura bacana para vocês, que tem a ver com uma postura da contribuição do Robert Dilts e do Steve Gilgan, que é a postura coach. Tá? Então, nós vamos pegar essas letrinhas e nós vamos criar um acrônimo, ou seja, cada letrinha vai significar uma pista, uma postura para você ter, tá bom? Então, coach, guarde aí as letrinhas. Coach, centered, ou seja, centrado. Seja centrado. Quando o outro estiver falando com você, fique centrado na pessoa. Se você está ocupado fazendo outra coisa e de fato você não pode ouvir aquela pessoa naquele momento, o que você vai fazer? As duas coisas? Aí vai entrar naquele nível que não vai ser legal. E aí vai entender, falou banana, vai entender abacaxi. Aí vai aquela questão, mas eu te disse, não me disse, e aí começa o conflito. Então, vamos lá. Centra. Se eu estou fazendo uma coisa e eu não posso abrir mão daquela coisa, o que eu falo? Não. O não positivo. Sabe como fazer o não positivo? É o não que educa. É importante a gente dizer não às vezes, para que o outro entenda que não é todo momento que vai te interromper ou que vai para ter um respeito entre as relações, certo? Então vamos lá, você está trabalhando em casa, home office, e vem alguém falar alguma coisa, você não vai fazer nenhuma coisa bem feita, nem a outra coisa, né? Então o que você vai fazer? Você vai dizer um não. Como que você diz o não? Você vai educadamente falar para a pessoa, olha, agora, nesse momento, eu não posso te ouvir, nesse momento eu não posso falar porque eu estou terminando uma questão aqui. Então, segunda coisa, além de falar, dê satisfação. Explique o porquê do não. Tá? Então, toda vez que você tem dificuldade de dizer não para as pessoas, tem muita gente que tem dificuldade. Se você tem, coloca aí um sim. Eu vou te ajudar. Você quer aprender a dizer um não positivo? Um não que constrói a relação, um não que educa a relação. Não é um não que, ai, nossa, o fulano não vai gostar mais de mim. Nossa, ele vai me achar que eu sou um chato. Amanhã ele nem vai conversar comigo. Nossa, eu vou parecer a pior pessoa do mundo. Ele não vai me amar mais, porque se eu disser não, eu vou parecer uma bruxa perto dessa pessoa. Você quer aprender a dizer não? Quer? Então vamos lá. Como que você vai dizer não? Primeiro, fale que você não pode naquele momento, ok? Então fale, eu não posso nesse momento ouvir, eu não posso nesse momento te ajudar a fazer isso. Depois, você dá uma explicação, ou seja, dê uma satisfação. Explique o porquê do não, tá? Dê o porquê. Terceiro lugar, depois de dizer o não, depois de explicar, você vai negociar, ou seja, você vai dizer para a pessoa, daqui a 10 minutos eu falo contigo, ou espera, eu vou terminar o que eu estou fazendo, quando eu finalizar, eu falo contigo. Olha, te retorno no final do dia, sei lá, seja pelo WhatsApp. Alguém entrou em contato, você vai dizer um não positivo, ok? Então, vai ser uma forma de você poder, você vai dizer o não, vai dizer o porquê, vai negociar 3 pilares do não positivo, tá bom? Pegaram? Pegaram essa? Maravilha. Vamos lá. Mais um ponto aqui, gente, a gente está chegando no final, eu tenho mais alguns pontinhos que eu quero trazer aqui para vocês.
vou reforçar o finalzinho. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, tá? Porque é um assunto para a gente explorar muito, muito, muito. Eu deixei um artigo completo, gente. Olha, isso eu faço, eu escrevo, né? Vocês sabem, eu sou escritora, eu adoro escrever. No nosso blog, lá no nosso site, tem um artigo completo. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu não tô tirando aleatoriamente. Pelo contrário, eu estudei, é trabalho, é pesquisa, é acompanhamento de casos e eu escrevo, eu redijo para vocês um conteúdo que fica disponível lá no nosso blog. Então é só você ir para lá, fazer uma leitura, fazer um estudo desse conteúdo para você poder se desenvolver, tá bom? Então é só entrar lá no blog, Inteligência Interpessoal, aprendendo a gerenciar os outros, clica lá no busca, vai sair lá, tá bom? Mas eu quero finalizar aqui falando de um ponto muito importante, que é como dar e receber feedbacks, tá? A gente entendeu que na relação é importante eu ouvir o outro e eu também me expor. E vocês vão fazer o teste, hein? Depois vão me contar. Para a gente poder dar feedbacks para o outro, eu quero que você considere alguns pontos muito fundamentais, tá? Porque dar feedback não é assim, eu vou falar o outro que... Não, não é assim. Não é por aí, tá? Então, você vai dar feedbacks como? Você vai levar para a pessoa elogiar o processo e não a pessoa. Esse é um ponto muito fundamental. Porque se você elogiar a pessoa, ela vai achar que já tá ok, que ela não precisa continuar se desenvolvendo. Então, por exemplo, seu filho fez uma coisa super bacana e você fala assim, nossa, que inteligente! Não. O que você vai fazer? Poxa, parabéns, você organizou tudo. Que bacana, você conseguiu acertar a questão. Olha, que bacana, você se esforçou e tirou uma nota boa. Então, você vai elogiar o processo. Então, quanto a feedback de elogio no positivo, foque no processo e não na pessoa. Isso é um estudo que está lá no livro da Carol, no livro Mindset, que eu super recomendo. Um livro bastante científico, com muitos cases, pesquisas, mas vale muito, muito a pena você ver esse livro, fazer uma leitura dele. Ela faz várias pesquisas e ela... Eu tô preocupada aqui com o nosso tempo. Deixa eu ver aqui, eu acho que o tempo nosso tá acabando. Quem topa da gente esticar um pouquinho, fazer só uma esticadinha dessa live? Pode ser? De repente eu termino. Quem topa aí para voltar comigo para eu poder finalizar legal aqui com vocês? Quem topa, diz sim, porque aí eu encerro aqui e abro outra, tá bom? Ok? Senão, a gente vai finalizando e a gente se vê na semana que vem. Quem topar aí, tá comigo, mais uns 10 minutinhos, aí a gente finaliza, tá bom? Que falta aqui, já acabou de me avisar aqui no Instagram, falta 1 minuto, 1 minuto e 50. Estão comigo aí? Então, vai ficar pessoal aí então. Então, eu vou encerrar, tá? Me esperem, tá bom? Vou encerrar e já volto. Quem fez pergunta, se puder pôr a pergunta aí de novo, eu agradeço, porque ficou na outra live, que eu coloquei aí disponível no nosso Instagram, mas aqui pelo direct aqui eu não tô conseguindo acessar, então, no computador. Então, quem fez, faz de novo aqui pra gente, para que eu possa estar respondendo. Vamos lá então, gente, obrigada por terem voltado, vamos lá em frente. Feedback. Então, cuidado. O que aconteceu? A Carol, ela fez um estudo, inclusive ela fez um estudo com estudantes, tá? Colocou eles para dividir os estudantes em 2 grupos, tá? Os 2 grupos fizeram a mesma atividade. E aí, para um grupo, eles selecionaram alguns avaliadores, staffs para cuidarem daquele grupo, e eles foram naquele grupo
Para o grupo A, eles foram e elogiaram as pessoas. Então, enquanto eles estavam conseguindo acertar o desafio, elaborar o desafio que eles tinham para fazer ali, o exercício, eles ficaram, pô, que esperto você é, nossa, ai, que divertido, que legal, que inteligente, começaram a elogiar as pessoas. Para o outro grupo, outros staffs, tá, que estavam observando e tal, começaram a elogiar o processo. Nossa, parabéns por ter pensado dessa forma. Que bacana que você respondeu assim. Muito bom, você está se esforçando. O processo. Beleza. Terminou essa primeira fase do teste, tá? E aí eles terminaram, resolveram o exercício, a dinâmica. Ok, os dois grupos resolveram a dinâmica. Aí eles foram fazer um coffee break e tal, voltaram para um segundo momento. Nesse segundo momento, eles perguntaram: quem quer fazer o mesmo exercício, a mesma dinâmica que foi feita na vez passada? Pode fazer, fiquem à vontade. E quem quiser fazer um novo exercício nessa segunda fase, venham para cá. E quem quiser fazer o mesmo da segunda fase, repetir o mesmo exercício, venham para este lado. Para surpresa, todos aqueles que foram elogiados pelo processo aceitaram fazer um diferente desafio. E todos aqueles que foram elogiados pela pessoa, deram para eles adjetivos, quiseram repetir o mesmo desafio anterior. Então, o que a gente aprende sobre isso? Se a gente quer ajudar o outro a evoluir, a se desenvolver, parabenize, elogie o processo, não a pessoa. Porque senão essa pessoa vai achar que ela não precisa mais se esforçar porque ela já é aquilo. Então, mãe, pai, o filho chegou lá com uma nota, tirou uma nota, sei lá, vamos lá, um 10. Nossa, como você é inteligente, nossa, você é um gênio, pá. Pode esperar que na próxima nota vai vir um 9,8, depois um 9,5. Por quê? Porque ele vai se conformar com aquele adjetivo. Faz sentido? Pegaram essa? Então, como dar feedback positivo? Processo e não pessoa, ok? Vamos em frente, então. Legal. Ah, a Carol tá aqui. Bacana, Carol. Fez sentido, né? Então, ótimo. Vamos elogiar o processo e não a pessoa, ok? Pegaram? Vamos lá, então, agora sobre dar o feedback sobre as situações que acontecem. Separe a pessoa do problema. Sem a gente perceber, gente, a gente fala mais da pessoa do que da própria situação. Ah, mas porque você não sabe, porque você... A gente começa a atacar a pessoa. Ah, porque você que não... que faz isso dessa forma, porque... A pessoa, a gente não observa o comportamento, ou seja, o problema, a questão em si. Então, a dica a orientação de dar feedbacks seja descritivo e não avaliativo, ok? Então, não avalie a pessoa, descreva o fato. Conseguiram pegar essa? Ótimo. Além disso, busque fatos do presente, nada de ficar voltando. Ah, mas sabe por quê? Porque você lembra que aconteceu ano passado, no meu aniversário do ano passado? Não. Fatos retóricos do passado, quando você for dar feedback para o outro, não traga esses fatos. Já passou. Era o tempo lá atrás de você ter dito alguma coisa, mas agora já foi. Então, você vai trazer fatos do presente. O que é o presente? Não é o presente hoje, dia 15 de abril.
É o presente do tipo, essa semana, este mês, uma atualidade. Nada que seja lá de trás, tá? Se você tem uma empresa, se você faz avaliação de desempenho com seus funcionários, se você costuma dar feedbacks para os seus filhos em casa, cuidado com trazer coisas lá de trás. Para o seu parceiro, para o seu marido, cuidado. Vamos conversar de questões do presente e não do passado, ok? Outra coisa, dê ênfase à pessoa, no individual, não na questão de envolver terceiros, tá? Porque quando a gente envolve terceiros, a pessoa ela não se compromete tanto porque ela percebe que existiam outros envolvidos, então ela não se percebe na sua autorresponsabilidade. Quando você for dar feedback, fale diretamente, questões do presente e envolva o indivíduo, não envolva terceiros, ok? Isso é muito importante. E peça mudanças. Se essa pessoa pode mudar, pergunte para essa pessoa, é possível você fazer? Solicite, peça. É diferente de você obrigar. Peça. Como? Quais são os termos de linguagem quando a gente usa na solicitação? É possível você fazer isso? Pais que têm filhos que gostam de desafios. Pergunte para sua filha, você consegue fazer tal coisa? No momento que você diz isso, você está lançando um desafio. Se ele ou ela tem o perfil de gostar de desafio, caiu dentro. Claro, te contar uma cliente, um filhinho pequeno. Na verdade, essa cliente tem 2 filhinhos, um casal, um menino e uma menina. E ela estava sozinha, colocando os 2 nas cadeirinhas do carro. E aí, na hora que foi colocar um, o outro deu a volta, ficou andando em volta do carro, e ela ficou com, nossa, ela perdeu a paciência, o que eu faço, e aí acabou danando com o filho, entra aqui, ficou brava e tudo mais. Aí depois ela veio me trazer essa questão. E aí eu fui orientando ela sobre como fazer com esse filho. Primeiro mapeamos o perfil dele, entendemos que ele adorava desafios, adorava se superar, né? Isso era um gatilho para ele se motivar, focar, se centrar e não ficar disperso. Então, numa próxima vez, aí teve uma próxima vez, que todos os dias, né, saindo, levando no colégio e tal, tinha que subir no carro. Aí ela fez o mesmo experimento. Primeiro pôs a filhinha na cadeirinha, tal, e ele rodopiando. Entrando no carro, saindo, pulando, passando para o banco da frente, para trás. Aí ela pegou e falou para ele: será, filho, que você consegue subir na cadeirinha e fechar sozinho o cinto? Foi 1 segundo. Ele já, claro, mamãe, já foi e já pegou o cinto e tal. Então são estratégias. Estratégias. Por isso que eu falo que a pior forma de lidar com pessoas é querer usar a mesma estratégia para uma diversidade de pessoas. Por isso que é tão importante você conhecer quais são os perfis. Esse vai ser um assunto de uma próxima live, tá bom? Então, bacana. Peça por mudanças. É possível? Você consegue? Use esses termos e isso vai facilitar para que o outro se disponha a fazer aquilo, tá bom? E ele se disponha a fazer uma melhoria na relação com você, seja o assunto que for, seja o problema, a questão que estiver acontecendo, tá? Seja em casa, não tá ajudando, ou vai aprender alguma coisa juntos, qualquer situação, ou uma questão de relacionamento mesmo, eu não gosto do jeito que você fala. Vamos trazer a questão e solicitar essa mudança, tá bom? Bacana. Vamos lá. Como receber feedback? E aí? Você recebe feedback? Você sabe receber feedbacks? Você sabe ouvir o que o outro tem a falar sobre você?
quero convidar você a fazer outra tarefinha. Pode? Quem faz? Quem topa aí? Vamos perguntar para o outro o que ele pensa sobre a gente. 3 qualidades e 3 pontos de melhoria. Topa? Maravilha. Então, você vai pegar um caderninho e você vai lá, sei lá, você tá em casa, tá com seu pai, com a sua mãe, com a esposa, com os filhos, vai para cada um e fala, fulano, fala para mim, nesse tempo, né, nessas últimas semanas, de 2 semanas para cá, me fala o que eu tô mandando bem aqui em casa, nesse período de Covid, o que eu tô mandando bem? Nesse período que a gente tá aqui convivendo, fala. Ah, você tá fazendo, sei lá, você tá cozinhando gostoso, você tá ajudando, fala. Tá? Pede para essa pessoa te dizer. E aí só receba esse feedback. E o que eu não tô mandando bem? O que ainda eu posso melhorar? Pergunta pro marido, pergunta pro pai, pra mãe, pro irmão. Vocês adolescentes, filhos, perguntem o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? Bora fazer essa tarefa de casa familiar? Ó, tarefa familiar, tá bom? Bora fazer? Então, pergunta. 3 pontos. Estão rindo aí, ó. A esposa falando. Ah, eu e meu marido estamos rindo sobre isso. Legal. É isso, é divertido, tranquilo, mas como que a gente recebe feedback, gente? Agora eu vou ensinar para vocês. Porque no momento que a gente não sabe receber feedback, sabe o que acontece? O outro vai pensar assim, não adianta eu falar, essa pessoa não ouve. Não adianta, ela nega. Tá bom? Se o outro está vendo algo em você, se ele está trazendo fatos, se ele está argumentando, eu vou trazer as dicas de como receber feedbacks, tá bom? Isso é para que você receba, é para sua transformação. Lembre-se, sozinhos nós não nos transformamos, ok? Então, tarefinha, 3 qualidades, 3 coisas que eu tô mandando bem e 3 coisas que eu não tô fazendo legal, que você não tá gostando e que eu posso melhorar. Fala de mim, vai, fala de mim. Beleza? Pode perguntar pro seu chefe, pode perguntar no seu trabalho, para os seus colaboradores, para sua equipe. Você vai ver como receber feedbacks faz um bem danado. Quer melhorar? Pergunte sobre você, tá bom? Pergunte sobre você. E receba esse feedback do outro. Como que você vai receber? Vou te dar as orientações. Primeira coisa, de forma receptiva e não defensiva. O que é defensivo, gente? Como que a gente recebe e a gente fica defensivo? É quando a gente começa a se justificar. É quando a gente interrompe o que o outro está falando. Não, mas você entendeu errado. Eu não quis falar isso. Não, é que... Né? Não. Apenas receba. Receber feedback é ouvir. Receba. Por mais que às vezes seja indigesto, por mais que às vezes o outro não vai saber como dar o feedback, né? Não vai saber usar umas palavras, de repente, por mais que seja, mas dá uma filtrada nesse feedback e ouve, porque tem algum sentido para a sua transformação, ok? Ótimo. Ok, então você vai receber o feedback de forma receptiva e não defensiva. Vamos em frente. Sem reagir, ok. Agora vamos lá. Peça para que o outro esclareça, ou seja, sei lá, vamos supor que o outro falou assim: ah, você é muito grossa, você é muito folgado, sei lá.
tá colocando rótulos, né? Que a gente já aprendeu aqui que não é a forma de dar feedbacks. Mas ok, dá um desconto para essa pessoa porque talvez não aprendeu a dar feedbacks, não teve aqui na nossa live, né? Então, ok. Me explica. Em que momento que eu sou folgado? Me conta uma situação que eu fiz isso. Então, peça esclarecimento quando você for receber feedback. Peça para o outro esclarecimento. Pergunte para o outro, em que momento você me viu falando dessa forma? Ou em que momento que você me viu fazendo isso que você está dizendo que eu fiz? Porque às vezes a gente está no piloto automático e a gente não percebe, mas o outro está percebendo. Gente, 90% do nosso eu, os outros percebem. A gente apenas percebe um 10% do nosso eu. Por isso que é tão importante o feedback. Tá bom? Vamos em frente. Então, peça esclarecimento, tá? Se caso você ficou em dúvida, você fala assim, gente, mas será que eu fiz isso mesmo? Será que eu faço isso mesmo? Quando ele fala que eu faço, é isso mesmo? Caramba, eu não tô conseguindo enxergar. Se você não tá conseguindo enxergar, a orientação que eu vou dar para você, cheque com outras pessoas. Cheque com outras pessoas. Vai conversar com seus filhos. O filho, você já percebeu se eu faço isso, isso, isso? Ah, por quê? Não, eu só quero saber se você já percebeu. Cuidado, hein, paizinhos? Cuidado com envolver filhos com cônjuge, colocar uma situação de filhos contra pais ou contra mães. Cuidado. Não é necessário abrir a questão. Simplesmente cheque, tá? Aqui tem uma dúvida, ó. Legal, vocês estão trazendo dúvidas aí. Ó, o pessoal escreveu. E se a pessoa não souber explicar? Boa, Mi. Quando a gente for perguntar, é importante você pedir descrição do fato. Quando foi? O que aconteceu? O que foi exatamente que eu falei? Muitas vezes existem os canais de comunicação, a gente já fez uma live aqui sobre isso, canais de comunicação, tá lá no nosso IG, se eu não me engano, que às vezes nós somos mais auditivos, às vezes a gente é mais visual, às vezes a gente é mais sinestésico. Pode acontecer da gente ter falado alguma coisa e de repente a gente não ter nem prestado atenção, a gente nem se ouviu falar, foi no impulso, foi na emoção, blup, veio, né? Aí eu falei daquele jeito e o outro é muito auditivo, ele não esqueceu uma vírgula do que você falou. Aí é a hora que você pergunta, o que foi exatamente que eu falei para você? No momento que você pede para o outro o que exatamente eu falei para você, ele vai descrever. Ou, aonde nós estávamos? Peça detalhes, tá bom, Mi? Detalhes. Aonde, quem estava, o que foi que eu falei. Se o outro falar, eu não lembro, então me fala de uma outra situação. Ou, se a pessoa não se lembrar, simplesmente falou aleatoriamente, um achismo, é algo subjetivo e não objetivo, você pode pedir para essa pessoa, quando você me ver fazendo isso ou falando dessa forma, você pode me flagrar nesse momento? Dê autorização para essa pessoa te flagrar. Porque aí, quando essa pessoa te flagra, o que acontece? Aí é o momento que a pessoa fala, lembra que você me pediu? Olha aí, ó, você acabou de fazer aquilo que eu te falei. Aí cai a ficha. Beleza? Maravilha. Boa pergunta, Mi. Poderia ser a dúvida de muitos aqui. Boa pergunta. Olha aqui. Hoje meu amor passou o pano na casa, minha filha ajudou com as roupas e cozinhamos todos juntos. Foi uma bênção, que ótimo. Olha só. A convivência está trazendo muitas oportunidades de relacionamento, ótimo. Atuar juntos, fazer tarefas juntos.
O que quer dizer quando o seu chefe te fala que você é esforçado? Ok, ele está te dando aqui, Clau, um feedback, porque ele está percebendo a sua dedicação, a sua entrega, que você realmente está fazendo algo que está surpreendendo ele, que ele está percebendo que você está comprometido, tá? Então você tem feito atitudes, tem tido atitudes que demonstram esse esforço. Bacana. Vamos em frente então. Receber feedbacks. Pedir exemplos, checar com as pessoas, ok? Agora, gente, em dar feedbacks, é muito importante você saber como dar o feedback. Tem gente que é muito impulsivo, fala pelos cotovelos. E principalmente se tiver emocionalmente nervoso, aí já era. Aí o impulso, a pessoa fala coisas, de repente mela tudo, dá tudo errado. Então, ou às vezes até querendo elogiar, às vezes também não sabe falar. Então, assim, o como falar, gente, é muito importante primeiro a gente entender se você tem a facilidade de expor suas ideias, esse nível de relacionamento, você se sente à vontade de falar com essa pessoa? Se você percebe que essa pessoa é muito fechada, se ela é resistente, se ela não ouve, né? Vai ser muito importante você buscar uma comunicação que seja descritiva, que você mostre de forma objetiva para essa pessoa, não é o seu achismo, tá? Cuidado com dramatizar a situação, tá? Isso é muito importante, que você possa levar para essa pessoa não só o seu sentimento da situação, mas principalmente o fato. Gente, quanto mais a gente olhar apenas o fato, mais a gente consegue encontrar a solução. Agora, quanto mais a gente começar a se alfinetar, falar uns dos outros, é pior, porque aí começa o quê? Começa uma disputa de egos. Fere os egos. A hora que fere o ego, gente, o ego tá aqui na Terra. Nós temos um ego desde que a gente nasce, a gente desenvolve esse ego na nossa personalidade, é pra gente sobreviver. Né? Por isso que a forma da gente ouvir, da gente manifestar nossa opinião também, é parte do nosso ego, tá? Ó, legal, o pessoal tá colocando aqui. É importante aceitarmos que somos todos falhos, lidar bem com as críticas e elogios e a ausência de ambos. Minha irmã, linda, é isso mesmo. Ótimo, saber lidar com as pessoas, muito bom. Legal, gente, estão interagindo aqui. Olha, eu tenho aqui uma situação. Vivian, eu tenho muita dificuldade de me expor. Eu acredito que eu me anulo para ouvir, me doar ao outro. Acredito que me anulo para ouvir, me doar ao outro. Mas percebo que dificilmente eu recebo algo em troca. Tá? Então você tem dificuldade de se expor, acredita que se anula, você ouve e se doa muito e tem dificuldade de receber em troca. Como eu posso agir nessas situações? Ok. Gente, uma dúvida aqui do Diego, que pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então vamos pensar sobre isso. A gente falou sobre isso na live anterior, sobre o doar e receber, que são os dois pilares da relação justa e harmoniosa, certo? Mas nós vamos falar aqui sobre esse excesso. Diego, toda vez que nós somos demais doadores, de certa forma o outro vai ser demais receptor. Faz sentido? E uma vez que o outro é demais receptor, ele se acomoda em receber demais a doação. E ele não desenvolve o lado doador dele. Então, quando a gente percebe que a gente não está recebendo, não está sendo correspondido na relação,
é importante diminuir o doar. Nunca deixe de doar. Doar é uma bênção, é mais aventurado aquele que doa do que aquele que recebe, com certeza. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe em troca, mas às vezes a pessoa, na relação dual, ela não está sendo correspondente, ela não está sendo recíproca. Então, muito cuidado em ser de mais doador. Porque uma vez que eu sou de mais doador, eu sou de menos receptor. E eu faço que o outro seja muito receptor e pouco doador. É aonde a gente gera a patologia da codependência, tá bom? Então, a orientação direta que eu dou para você: doe um pouco menos. Talvez esteja em exagero essa doação, tá? Então, em que sentido? Por exemplo, olha, me veio na memória aqui uma situação que aconteceu comigo, tá? Eu também tenho muita característica de ser mais doadora do que receptora. Embora eu aprendi que para ser uma pessoa abundante é importante praticar os dois, e embora eu venha fazendo isso com muita intenção, aumentando muito o meu lado receptor também, agradecendo, pedindo ajuda, delegando tarefas, tudo isso é para aumentar o lado receptor. Tá bom, Diego? Então, não é só diminuir o doador, é aumentar o receptor, tá? Mas eu quero trazer uma ilustração aqui que eu me lembrei. Um dia que eu cheguei aqui em casa, e aí eu fui preparar o almoço, e aí eu falei, peguei o que tinha na geladeira para fazer uma salada, eu lembro que era tomate e tal, mas o que me veio à memória agora foi a questão do tomate. Eu peguei os tomates, descasquei e tal, e fui cortando as rodelas. E aí, nesse almoço, era apenas eu e meu filho que íamos almoçar. Então, eu decidi servir no prato já a comida. E ali eu peguei, falei, ok, cortei as rodelas, falei, vou separar aqui. Aí eu peguei e separei umas rodelas para mim, umas rodelas para ele. E coloquei o alface e tal, preenchi o prato. Na hora que eu olhei o prato, ele não estava justo. Não estava justo. Por quê? Eu coloquei as rodelinhas das pontas do tomate. Sabe as rodelas menorzinhas? Eu coloquei para mim. E as grandonas para ele. Naquele momento, eu tive assim uma fotografia daquela situação. Meio que eu, fotografei, tanto é que eu lembrei agora, né? E aquilo me deu um grande insight. Naquele momento eu falei, não, eu vou dividir, né? Eu também vou pegar uma rodela grande para mim. Por que só para ele? E naquele momento eu fui justa comigo. Então, ser menos doadora não significa que você vai prejudicar o outro. Significa que você não vai se prejudicar. Tá? Existe até, aproveitando aqui, que parece que você é pastor, né, Diego? Você deve se lembrar de um versículo bíblico que diz, quando Jesus disse para os seus discípulos, quando eles perguntaram em que se resumia os 10 mandamentos, qual era o grande ensinamento que Jesus deixaria para os seus seguidores, e ele trouxe o primeiro, amar a Deus com todas as forças, né? E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Gente, esse é o grande segredo do relacionamento. É você fazer pelo outro da mesma forma que você faz para você mesmo. Se você faz pelo outro mais do que você faz para você, ama mais o outro e menos a você, não é o caminho justo. Se você ama mais você e menos o outro, também não é o caminho justo. O caminho para uma relação justa é fazer pelo outro da mesma forma que eu faço para mim. É doar para o outro da mesma forma que eu dou para mim. Quando a gente faz isso,
a relação fica satisfatória, ela fica harmoniosa. Eu não vou ficar sempre insatisfeito. Por quê? Porque eu estou educando o outro, que eu dou para o outro e dou para mim. Que eu dou tempo para o outro, mas eu também tenho meu tempo para mim. Que eu faço pelo outro, mas eu também faço por mim. Então, assim, nesse momento, o outro observa que eu também tenho um amor próprio. E, obviamente, ele vai me respeitar e ele vai passar a me doar também. Porque, do contrário, a pessoa só suga, que a gente chama de crescimento parasitário. Esse é um outro assunto. Mas só para não deixar vocês na curiosidade, crescimento parasitário é quando uma pessoa, para crescer, nós temos dois tipos de crescimento: o parasitário e o simbiótico. O simbiótico é o celular, que é quando a gente consegue se unir a outro e a gente se multiplica, tá? E o parasitário é quando a gente suga do outro. O prejudica, a gente tem que ter um hospedeiro, o parasita se hospeda no hospedeiro e a partir dali o parasita cresce, mas às custas do hospedeiro. Então, nesse caso seria um crescimento parasitário. Então, a gente acaba mal acostumando o outro, ok? Bacana. Ó, teve já gente que colocou algumas questões aqui. É importante amar a si mesmo, com certeza. Sempre digo, tem gente aqui do espanhol aqui, Marce. Sempre di todo para los outros, especialmente para mis hijos, la Marce. Mas o outro só sabe cobrar. Geralmente, pessoas que só sabem cobrar. Ah, legal, Diego. Acabei de ver aqui. O Diego não é pastor, é o sobrenome dele. Bacana. Ok. Mas valeu a pena, né? A citação bíblica aí. Gente, quem só sabe cobrar é gente que está mal acostumada. É gente que está recebendo demais e doando pouco. Toda pessoa que recebe muito e doa pouco, ela se torna uma cobradora, insatisfeita. Geralmente é uma pessoa que só aparece quando precisa. Geralmente é uma pessoa que ela tá mal acostumada, ela só quer receber, receber, receber. Vem a mim, vem a mim, vem a mim. Por isso que ela cobra, ela critica, ela só manda, só quer que os outros façam. Mas ela não colabora, não contribui. Então falta que essa pessoa o quê? Ela tá demais receptora. Então falta que ela comece a doar, né? E diminua um pouco essa questão de receber. No sentido de falar assim, não, pode deixar que eu faço dessa vez, não precisa você fazer. Que ela abra mão também de receber, que ela comece a contribuir. Então, quando ela faz esse movimento dos dois pilares que a gente já conversou, ela consegue se equilibrar, tá bom? E não se torna essa pessoa cobradora, que por paradoxo vai estar sempre insatisfeita, né? Por mais que está recebendo, 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 parece que mais reclama. É um paradoxo, ela cai em contradição. A Lori colocou aqui, tá dividindo uma situação recente. Perdi meu filho, pet, há uma semana. Os animais são doadores de amor e isso lhes basta. É uma lição que que levamos, que eles merecem ser amados igualmente. Com certeza. Os animaizinhos, eles não pedem essa reciprocidade. Eles não exigem, né? Eles são grandes doadores mesmo. Muito legal. Quem tem pet aí, com certeza, também concorda aí, né? Eles são anjinhos da nossa vida. Como manter sem oscilações nesse quadro atual? Ah, Zé! Oi, Zé! Quanto tempo! Maravilha! Bom, aqui a gente vai entrar para outro assunto. Nós estamos fazendo já uma segunda live, né? Vocês perceberam, né, gente? Não vai ficar gravada essa, eu deixei gravada a anterior, então essa não vai ficar gravada, mas aqui no YouTube tá gravando, então no YouTube vai ficar salvo a live inteira. Então, se você perdeu essa live de hoje ou quer compartilhar com alguém, vai lá no YouTube. Amanhã já vai estar disponível o vídeo, a gente vai subir para o YouTube, demora um pouquinho fazer todo esse processo,
mas amanhã já vai estar disponível e vocês podem assistir na íntegra, tá bom? Gente, é isso. Nós vamos terminando sobre como lidar com os outros. Aprendemos muita coisa hoje, não é mesmo? E eu quero finalizar aqui com relação a você ser mais compreensivo. Nesse momento, é importante a gente compreender e ter mais paciência uns com os outros, tá? Muito, muito, muito importante. Termos mais paciência, tolerância uns com os outros. Por quê? Nós estamos entrando numa fase da crise, que é a fase que a gente chama de vale do desespero, tá? É uma fase de mudança, é uma fase de crise, onde nós estamos com as nossas emoções um pouco mais afetadas. Por quê? Porque já passou muito tempo. É um processo normal de confinamento, gente. Situações como, vamos falar de quadros de isolamento, BBB, que mais? Largados e Pelados. Tem até estudos com relação a quem convive sozinho, né, na questão religiosa, como que fala? As freiras, tá? Todo esse processo de confinamento, ele passa por um processo de transformação. A gente vai falar sobre isso, é assunto da próxima live, sobre essas fases do processo. Eu quero ensinar vocês a como lidar com cada fase. Talvez você se identifique se você está na primeira fase, na segunda, na terceira, mas o importante é que a gente vai passar por essas fases, são viradas de chave para passar por elas, para a gente poder se adaptar a esse processo de mudança e sairmos melhores, porque essa é a intenção. Nenhuma crise vem para nos piorar, pelo contrário, vem para nos engrandecer. É um momento que a gente pode se aperfeiçoar muito. Então, se você que está dentro de casa, convivendo, é o momento de você aumentar sua inteligência interpessoal, esse assunto que a gente está falando já há algum tempo, tá? Que você aumente a sua inteligência emocional, tá? Se você não acompanhou as séries anteriores, as lives, entre lá no nosso YouTube, assista todas as séries, está tudo salvo lá, para que você possa fazer um estudo completo desse assunto. Combinado? É isso, gente. Não vou me estender mais. Já estamos finalizando. Ah, que legal! Ó, Roberta. Bacana, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui. Valeu demais. E é isso. Fica aqui esse convite para que a gente possa ter mais empatia, mais compreensão uns com os outros, tá? Abaixarmos nossos ataques, compreendermos e usarmos o diálogo para que a gente possa se conectar, conhecer mais uns aos outros dentro de casa e se aperfeiçoar, se transformar mais ainda, tá bom?